Que a graça e a paz de Jesus se estabeleça no seu coração. Privilégio estar falando com todos vocês de maneira online, e o meu desejo é que nesse dia o seu coração seja cheio de esperança. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, muita gente está colocando esperança agora nessa nova vacina, nas vacinas que estão surgindo aí. Eu acredito na ciência, eu acredito que a medicina ela é fantástica, ela está evoluindo, está em constante evolução. E eu sei que muita gente, agora agora vai dar tudo certo. Mas eu quero dizer para ti que a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. E eu quero que você coloque a sua esperança em Jesus, porque só Ele pode mudar a sua vida. Nós somos a Redenção Igreja e é um privilégio estar entrando na sua casa para poder cultuar de forma online. Você que está no seu tablet, no seu smartphone, onde quer que você esteja, eu te convido a adorar. Vem com a gente. Deus te abençoe. Comigo, você em casa aí. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, mais.
face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir a tua voz. Senhor, te quero mais de ti, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, Senhor, te quero mais. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso Deus. Aleluia. Formoso Deus.
Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
nesse momento tão especial e também um tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, eu quero te convidar a entregar o seu caminho ao Senhor. A palavra nos declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, quando a gente está falando de entregar, a gente precisa de fato vivenciar essa verdade. É entregar mesmo, descansar no Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Talvez você esteja aflito nessa noite, talvez você esteja com o coração amargurado, precisando de respostas. Nesse dia, Jesus Cristo, Ele é capaz de ir ao seu encontro e fazer tudo novo na sua vida. Entrega. Pai, nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Muitas pessoas nos assistem nesse momento. E a minha oração é que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Abençoe com cura, com milagre, com bênção. Abençoe com paz. Abençoe com alegria. Abençoe com uma esperança renovada. E que nós possamos entregar a nossa vida, o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Porque o Senhor sempre sabe o que faz. E a minha oração nesse dia, nesse tempo, é que o Senhor alcance cada pessoa. Alcance agora. Levando, sabe, essa paz, a paz que excede todo entendimento. E que essa pessoa possa sair desse estado de tristeza e ir para um estado de alegria, de desespero, para um estado de grande esperança. Muito obrigado por esse tempo, Jesus. E é no Teu nome que nós oramos. É no Teu nome que nós clamamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda dando continuidade a esse tempo, eu quero, enquanto eu estou falando aqui, nós vamos apresentar novas imagens para vocês. Nós estamos na reta final, podemos dizer assim, da conclusão de todo um projeto que já se iniciou desde o ano passado. Já bem no comecinho da pandemia, nós alugamos esse espaço e aí depois fizemos alguns cultos. Logo depois veio a pandemia, e aí mesmo assim a gente continuou trabalhando para poder preparar esse espaço da melhor maneira possível. Nós já estamos quase aí concluindo a parte do piso de madeira. Em breve a gente já está subindo uma outra parede ali no palco. Mas tudo isso só é possível, só está sendo possível por conta do seu apoio, da sua doação, do seu dízimo, da sua oferta. E eu te convido a fazer parte dessa história, a fazer parte desse sonho, que não é um sonho da Redenção Igreja ou de uma instituição. É um sonho para poder, que é seu também, porque muitas pessoas serão edificadas naquele espaço. Ali nós teremos um coworking, um café, um espaço de eventos, e também teremos a nossa igreja, a Redenção Igreja. Eu te convido a fazer parte desse sonho. No lado aí da sua tela tem o QR Code, tem também as contas da nossa igreja, nós temos as nossas redes sociais, caso você queira entrar em contato conosco, tá bom? E eu quero desejar que você seja muito, muito abençoado, e que a bênção de Deus seja algo exponencial na sua vida, para que você também tenha para poder compartilhar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Nesse momento a gente vai ouvir uma palavra para o nosso coração, uma palavra dos céus, pelo nosso pastor Eli, e que essa palavra fale profundamente. Abra o seu ouvido, porque Deus quer falar. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Eu quero te acolher mais uma vez aqui no canal Redenção TV. Eu, Eli Moreira, pastor, tenho o privilégio de poder ter você junto comigo nesse momento tão especial, tão importante. A minha palavra para você nesse momento é coragem. Confie em Deus. No meio de uma pandemia terrível, no meio de uma situação tão devastadora como essa que a gente tem vivido, é tempo da gente orar, é tempo da gente suplicar a Deus para que Ele nos ajude a passar por essa tempestade terrível que o mundo está vivendo. Quero te dar a boa notícia que daqui a algumas semanas, tá? Ainda não posso te precisar quantas, mas daqui a algumas semanas nós reiniciaremos nossas atividades presenciais, tá? Eu acredito que no próximo domingo eu possa te dar uma notícia com mais exatidão, mas eu já quero deixar isso no seu coração. Daqui a algumas semanas nós pretendemos que as nossas atividades presenciais elas já se iniciem. Então eu conto com as suas orações e com a sua presença e que você se aproxime ainda mais através dos canais que estão aparecendo aí na nossa tela, mandando mensagens, e alguns já estavam me perguntando sobre os nossos cultos presenciais, então ouça aí as notícias sobre as nossas atividades presenciais, elas estão se aproximando, tá bom? Queria convidar você a ler um salmo, que é um dos salmos mais intensos, e eu explico por que intensos. Porque ele foi escrito numa ocasião de muita dor, de muito sofrimento e de muito arrependimento também. É o Salmo de número 51, dos versos de número 9 a 12, que você pode acompanhar aí na nossa tela. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito que não se abale. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Queria te convidar para pensar hoje sobre a cura para as feridas profundas. A cura para as feridas profundas. Esse salmo foi escrito por Davi após ele ter adulterado com Batseba, esposa de Urias, um dos seus servos leais, um dos homens valentes de Davi. E ele então dá ordens a Joabe para que Urias, o heteu, ele se coloque bem numa frente de batalha, onde os homens mais valentes estão, e que ele deixe que a espada dos filhos de Amon seja contra Urias. E Urias falece, e ele já havia adulterado com a esposa de Urias, a Batseba, e assim que Urias falece, ele toma Batseba como sua esposa. E isso que ele fez era muito perverso aos olhos de Deus. E todos aqueles que creem em Deus ouvem falar sobre Davi, que é um poeta, um homem de Deus, um guerreiro, o rei de Israel, mais conhecido, de onde a nação de Israel ainda atribui a sua estrela de Davi. É uma mancha na história de Davi. Para alguns cristãos, para alguns leitores da Bíblia, uma mancha que é suficiente para banir Davi de todos esses atributos que a Bíblia, que Deus lhe concede, chamando um homem segundo o seu coração. Inclusive sobre isso estivemos falando aqui há algumas semanas atrás, sobre um homem segundo o coração de Deus. Então, como que um homem segundo o coração de Deus pode cometer erros como esse? Então, esse salmo, ele muitas vezes é lido com pesar profundo pelo erro de Davi. Mas esse salmo é muito profundo. Ele fala sobre a cura para feridas profundas. Tá? E ele nos desafia mesmo a pensar se graves pecados, erros terríveis, enganos que nós podemos cometer, até que lugar esses erros e enganos podem nos conduzir. E haveria cura para erros tão terríveis como este que Davi cometeu?
e que está descrito como o contexto em que esse salmo foi escrito. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre cura para pecados imperdoáveis. Quero te dizer que nós normalmente denominamos alguns pecados como imperdoáveis. Toda sociedade tem coisas que não se podem fazer. E essa lista de pecados imperdoáveis, ela muda muito de situação para situação. Ela muda muito de episódio para episódio, de ocasião para ocasião, entendeu? Mas eu queria te dizer que os pecados, que são o pecado é tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, contrário a nós mesmos e contrário aos nossos semelhantes. O pecado é aquilo que desagrada a Deus, o coração de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. E geralmente eles são profundos, mas eles podem encontrar, ainda que profundos, enraizados na nossa natureza, eles podem encontrar perdão divino através da sua ação. Mas a cura para esses erros e esses enganos não é superficial. Quando Davi cometeu um assassinato, quando ele cometeu adultério, todas essas atitudes que ele teve sobrevieram sobre a sua família, sobrevieram sobre a sua nação, sobrevieram sobre o seu reino, sobre a sua história. Há momentos em que a vida parece ter sido quase destruída. Davi passa por episódios terríveis após esse engano, esse pecado, esse erro terrível que ele comete. Mas então surge esse salmo, que traz verdades universais e que eu gostaria de compartilhar com você sobre a cura para pecados imperdoáveis. Primeiro, o texto nos diz: eu nasci em pecado. O Salmo, quando você o ler todo, você vai ver lá escrito: eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Quando o texto diz isso, ele está se referindo a todos nós, a nossa origem. Nós somos pecadores. Não só pecamos, nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores e nós temos uma tendência natural a nos afastarmos de qualquer propósito de Deus. Então, a origem dos nossos enganos parte da nossa natureza caída, desobediente a Deus, que prefere seguir por outros caminhos. A nossa natureza nos diz muitas vezes que esses caminhos e esses desejos que temos nos farão felizes, né? E eles nos cegam por um tempo. Muitas vezes você fica cego por algo que você quer muito. Você fica cego. E você passa a acreditar que se aquele desejo que você tem for conquistado, você será uma pessoa feliz. Batseba estava tomando banho e o rei a avistou, com certeza de um lugar mais alto, e a viu e a desejou. Provavelmente ele imaginou que assim que ele concluísse o seu propósito, aquilo que ele desejou, e como rei poderoso ele podia fazer o que ele quisesse, a sua vida, naquele momento, seria uma das coisas mais incríveis. Ele nem queria saber mais detalhes sobre quem era. E ele descobriu muito antes de se aproximar da mulher, ele já sabia. Mas quando ele concebeu, talvez ele nem quisesse saber os detalhes da história, mas depois ele é orientado que ela é a esposa de Urias o Heteu. Mas isso não impede, porque muitas vezes quando temos um desejo e quando estamos em pecado ou fazendo aquilo que desagrada a Deus, nós acreditamos que o nosso desejo é o nosso mundo. Isso passa a ser a nossa destruição. Por isso, alguns erros nós consideramos que são imperdoáveis. Primeiro, nós partimos de um pressuposto que nós erramos, que somos pecadores e que nos afastamos. Mas, de repente, começamos a cometer erros terríveis, erros que nós não deveríamos cometer, e aí nós começamos a entrar por um caminho para coisas que nós fizemos, ou por situações pelas quais passamos, que nós consideramos ser imperdoáveis. E aí ele faz uma oração a Deus, crendo na resposta divina: apaga as minhas transgressões. Nesse mundo ninguém apaga as transgressões. Pelo contrário, as pessoas guardam as transgressões e as pessoas elas lembram as transgressões. É muito comum no nosso país, uma vez que você cometa um delito, que lembrem desse delito a despeito de qualquer coisa correta que você fizer. É difícil que esqueçam seus enganos, seus erros. As pessoas são muito
muito inflexíveis nos seus caminhos. Deus não. Deus perdoa a nossa iniquidade. É isso que ele diz, apaga as minhas transgressões. Como Deus faz isso? A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer a nossa morte, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Diz o texto, esconde o rosto dos meus pecados. Esconde o rosto dos meus pecados, versículo 9. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, tira os teus olhos da minha vergonha. Quando a gente faz uma coisa ruim, e fica visível aos olhos de todos, sabe? Tomar um tombo no meio da rua, no meio da padaria, né? E todo mundo vendo aquela situação, você constrangido. Estou dando um exemplo porque o pecado é uma queda também. Quando nós cometemos erros contra a nossa consciência, a vergonha, a culpa, elas assumem uma proporção na nossa vida, dizendo para nós que nós nunca vamos poder mudar as nossas escolhas e os nossos caminhos. Mas a Bíblia diz, tira os teus olhos da minha vergonha. Senhor, não foque no quanto eu pude me enganar. E aí ele diz também, não me repulses, versículo 11, ou seja, não me expulses. O amor de Deus nunca expulsa. A Bíblia diz no livro de Isaías que ainda que sua mãe possa... acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Todavia, se ela pudesse esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece. Deus não desiste. O amor de Deus atravessa a eternidade para nos encontrar. Então, quando ele diz isso, ele está reafirmando algumas mensagens claras de quem Deus é e não de quem ele é. Ele diz, eu nasci em pecado, como nós falamos há pouco. Mas, Senhor, não me expulses. E eu queria te dizer que Deus não vai expulsar você, nem vai ignorar você. E ele diz, não retires o teu espírito de mim. Todo aquele que quer a presença de Deus, deseja a presença de Deus, que tem o Espírito de Deus, não vai se retirar da presença de Deus. Por isso eu e você podemos cantar o salmo do arrependimento, a canção do retorno para Deus, a canção do perdão, que glorifica a Deus que pode nos perdoar e mudar a nossa sorte. Então, se você que está me ouvindo nessa meditação, nessa pregação, como você quiser chamar, nessa exposição das Escrituras, você acredita que algo é imperdoável e que existem, de verdade, erros profundos, dores profundas, angústias profundas, feridas profundas que precisam de cura, eu queria te dizer que Jesus foi ferido profundamente na cruz para perdoar você e mudar a sua sorte completamente, porque ele é Deus e como Deus ele é o único perdoador, transformador, que pode fazer todas as coisas que esse texto diz. Em segundo lugar, eu queria te falar sobre um novo espírito. Diz as Escrituras, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um novo espírito. Renova em mim um espírito inabalável. Renovar significa criar novamente. Como é que Deus pode dar um espírito novo para alguém? Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, um espírito pode envelhecer? Eu não estou sendo literal nisso só, eu estou usando a palavra espírito também se referindo ao ser humano. O ser humano pode envelhecer? Seu espírito, sua vida interior pode envelhecer? Quando a nossa vida ela se projeta sobre um foco, e esse foco sobre o qual nós nos projetamos está no passado, então nós dizemos o seguinte, olha, naquela década de 70, se você gostou dessa década, na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, 2010, 2020, seja lá qual década que você colocar a sua mente e você disser, olha, lá naquele período a vida era a melhor vida que existiu sobre a face da Terra. No momento em que acontecer isso, você começou a envelhecer.
Porque a sua referência temporal se estabeleceu num tempo no passado e a sua vida, então, está sendo medida do seu afastamento daquele tempo para o tempo em que você está vivendo. Quando você imagina que tudo de bom já aconteceu, seu espírito está envelhecendo. Quando o seu presente é insuportável e você usa a expressão naquele tempo, é porque provavelmente você está velho. Faça esses testes com você. Sabe, quando nós precisamos de cura espiritual, cura para nosso corpo, cura para nossa alma, Deus nos ensina que a cura ela é atemporal. Deus é capaz de agir no presente, no passado e no futuro. A morte de Cristo, uma única vez pelos nossos pecados, o livro de Hebreus nos diz que essa morte é atemporal, porque aconteceu num tempo aqui sobre a face da terra, mas com um resultado, com uma ação para dentro da eternidade. Quando Deus perdoa, Ele perdoa de uma vez só para dentro da eternidade, porque Deus pode perdoar plenamente. Se você não experimentou o perdão divino ainda, se você não experimentou a vida nova que Deus dá, se você ainda acredita que você é muito certinho, muito certinha e que você não comete erros gravíssimos, eu espero que você nunca passe por situações em que você perceba que você não é tudo o que você imagina e que você não pode tudo o que você pensa. O único que apaga as transgressões é Deus. Porque Deus não acredita que nós somos bonzinhos e que nós somos inerrantes. Pelo contrário, Ele nos vê como pecadores, desviados da sua vontade, e por isso Ele enviou seu Filho para morrer a nossa morte. Somente Deus cria. No sentido mais amplo da palavra criação, só Deus tem um poder de criação sobrenatural, que é capaz de criar o cosmos, a terra e um novo espírito. Diz o texto: cria em mim, ó Deus, um novo espírito. Como que será um novo espírito? Eu não sei se você lembra como é o tempo da descoberta. Descoberta do amor, descoberta das primeiras letras, das primeiras palavras, descoberta dos números, da música, das comidas gostosas, da vovó, da mamãe. Um espírito novo é um espírito que está aberto para as descobertas, em especial as descobertas espirituais. É uma pessoa que está aberto para o que Deus está fazendo, para esse trabalho de criação de Deus. Então, se você quer cura, espere em Deus que Ele produza uma cura para feridas profundas que você tem. Sabe? Quantas pessoas passaram por abuso na infância? Terrível de enfrentar isso, quando muitas vezes seus carrascos, as pessoas que as fizeram sofrer, são pessoas das suas próprias famílias. E elas, num dado momento, odeiam tudo que passaram, mas essas pessoas são suas referências familiares. Que crise terrível, que coisas terríveis, as traições que passaremos na nossa vida, as decepções, os enganos, as escolhas erradas. Todas estas coisas, de verdade, fazem com que nosso espírito, de verdade, se torne velho, cansado e sem esperança de que Deus crie um novo espírito. Cria em mim, ó Deus, um novo espírito. Eu não posso continuar prosseguindo a minha vida com essa espiritualidade que eu tenho, diz Davi. Não é possível mais. Cria, ó Deus, dentro em mim, diz o texto, um novo espírito. Essa ação divina só pode acontecer de dentro para fora, no seu coração, dentro de você. Não é simplesmente pelas atitudes que agora você toma diferenciadas, mas porque o seu coração foi transformado por Deus. Porque agora você não tem mais só a vontade de seguir os seus desejos, mas porque agora você quer saber qual é a vontade de Deus. Cria em mim, ó Deus, um espírito, renova o meu espírito por um espírito inabalável. A perseverança de agora seguir ao lado de Deus e não mais em caminhos de destruição na sua vida, estão baseadas na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus, em quem Deus é, no seu grande amor e no que Ele pode fazer por você. É esse apego
a Deus, esse respeito à presença dele na sua vida, é que vai levá-lo a seguir por um caminho que parece inabalável, porque agora você está ao lado de Deus. Diz o texto ainda que nós estamos meditando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para que Deus faça algo novo na sua vida, para que Deus crie algo novo, é preciso que Ele ponha uma pureza no seu coração. Quando a gente pensa sobre pureza, eu fico pensando que houve um tempo em que, e acontecia isso muito no Brasil, você queria tomar um café puro, e só que ele tinha em várias torrefações, o café estava adicionado de outras substâncias não tão puras. E essa era uma discussão de décadas atrás. E aí surgiram uma fase agora, o Brasil é um dos maiores exportadores de café, e eu estou usando esse termo para tornar claro para nós o que é essa pureza. Hoje existem as pessoas que elas colhem grão por grão os melhores grãos para fazer o melhor café. É o que eles chamam de grãos seletos, selecionados. E daí surgem os grandes cafés, que são cafés apreciados por todo mundo. Porque essa colheita que está sendo feita agora está baseada no grão mais puro, mais perfeito possível. A pureza no coração, que esse texto nos diz, é ter um coração apegado a Deus, que leva você de volta para as coisas mais importantes da sua vida, que estão plantadas em você desde o seu nascimento, sua consciência, que precisa ser restaurada a um estado de pureza, de clareza. Não confunda pureza de coração com inocência, ingenuidade. A ingenuidade é uma coisa boa, mas não serve para nada. Essa pureza é ter um coração que foi mudado por Deus, para essencialmente estar perto dele. Cria em mim, ó Deus, um novo espírito inabalável. O que Deus pode fazer por mim e por você nesse novo espírito é edificar, transformar a nossa vida numa edificação que não pode cair. Sabe, quando a gente olha para isso, e se você perguntasse assim, Eli, você pode cair? Eu imediatamente diria para você, claro. Você pode se desviar, você pode se enganar. Se depender do Eli Moreira, ele é muito fraco. Mas a graça de Deus comigo é suficiente para não permitir que eu caia, que eu me perca, que eu me engane. Mas ela não é só suficiente para Eli Moreira, ela é suficiente para mim e para você. Porque essa graça está baseada no amor de Deus por meio de Jesus. E Ele pode fazer isso por você e produzir uma cura completa sobre a sua vida, de forma que você não possa mais, de fato, se quebrar ou se perder, porque a rocha da sua história é o próprio Deus. Em terceiro lugar, eu queria te falar sobre, pensando ainda sobre cura para feridas profundas, sobre a concepção da alegre salvação, o nascimento da alegre salvação. Diz o texto de forma incrível: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Deus nos salva. Ele não melhora a nossa história, Ele nos salva. Ele nos cura completamente. Não importa se os seus pecados sejam terríveis, se você cometeu enganos que parecem não ter mais acerto. Parece que os enganos da vida inteira podem ter caído sobre você e você diga, eu estou perdido completamente. Deus é suficiente para livrar você da perdição. E Ele pode mudar a sua rota, mesmo que você esteja à beira de um abismo. Era essa a situação quando esse salmo foi escrito. Hoje, nós vivemos dias em que existe um abismo na espiritualidade. As pessoas estão confundindo espiritualidade com religiosidade. Ter um relacionamento com Deus, as pessoas estão confundindo ter um relacionamento com Deus com, de verdade, participar de uma instituição religiosa. As pessoas estão confundindo participar de um movimento de pessoas
e ter pessoalidade na sua relação com Deus. Quando você, de verdade, torna impessoal a sua relação com Deus, quando você abandona a ideia da redenção que existe na pessoa de Deus de forma pessoal, individual para com você, você não se sustenta. A sua fé não se sustenta. Os números de pessoas sem igreja, sem uma religião determinada, a espiritualidade sem outras pessoas, isolacionista, a profunda decepção religiosa, política, social e a escolha do isolamento como estilo de vida tem nos levado a questionar o que aconteceu com a minha fé, como o meu espírito envelheceu e como eu, de fato, desacreditei de todas as coisas tão rapidamente. O texto fala, restitui-me a alegria da salvação. Toda a história da redenção que Deus exerceu sobre a vida de Davi, depois de seus enganos e erros e pecados tão graves, ele diz, eu perdi essa alegria. E como é que eu posso perder a alegria daquela redenção que Deus exerceu sobre a minha vida? Quando eu entro num estado de rebeldia contra Deus, de rebelião. Quando eu estou decepcionado com Ele. Eu quero dizer que você que está me ouvindo pode estar decepcionado com Deus. Você pode achar que Deus não foi justo com você, que Ele não olhou para você, que Ele não teve misericórdia, e agora você está vivendo um sofrimento terrível. Você pode estar essencialmente afastado de Deus. E quando você, nas bases e escolhas da sua vida, você está afastado de Deus, é muito ruim isso, porque isso cria de verdade uma perda de toda a alegria que é produzida pela salvação que está em Deus. Quando o automatismo vira um estilo de vida, não há espiritualidade que sobreviva. Quando a religião vira uma repetição sem sentido, uma lembrança de Deus muito eventual, como um evento social, quando nós nos afastamos tanto de Deus que Ele não pode mais fazer parte da nossa vida, nós precisamos de um restabelecimento, do nascimento dessa alegria da salvação que existe na pessoa de Deus. Quando nós estamos vivendo uma depressão profunda, e eu queria usar essa palavra quando a gente entra num abismo tão grande, que parece que a luz não chega a nós, até nós. Nós começamos a olhar para essas circunstâncias e nós não conseguimos na escuridão ver a luz do sol. Mas o sol continua brilhando e Deus continua agindo. Restitui-me a alegria da salvação. A ação divina pode não só restituir a alegria, mas fazer com que sua vida transborde de alegria. A alegria é uma manifestação espiritual da presença do Espírito de Deus em você. Isso independe das circunstâncias. Deus pode produzir uma alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz o texto, como força vital, as Escrituras nos dizem. A volta da festa, num período tão terrível, onde parece não haver cura para feridas profundas, é uma festa baseada na presença de Deus e no poder de Deus de agir sobre a sua vida. Sustenta-me, ó Deus, também com o espírito voluntário. Eu lembro que no começo da minha jornada ao lado de Deus, eu ouvia sobre as necessidades das pessoas. E, às vezes, ouvindo um expositor da Bíblia, eu dizia, eu vou me tornar disponível, eu farei. E na minha adolescência, eu pude ser voluntário de muitos projetos. E alguns eu pude, inclusive, encabeçar. E eu posso confessar a você que, naquela época, eu tinha uma disposição de me colocar à disposição de Deus, que não dependia das circunstâncias. Como eu estava disponível? Porque ter um espírito voluntário, conforme o texto diz, é algo que tem que estar dentro de você.
quando você é convidado para ajudar pessoas, abençoar outros, quando você é convidado a pensar que a religião não é só vertical, mas ela é horizontal, ela não é só pensada na sua relação com Deus, mas como você age com as pessoas, imediatamente eu e você precisamos pensar que nós, dentro de nós, o nosso espírito precisa estar à disposição. Você quer ver um mundo novo, um Brasil novo? Não adianta votar na direita ou votar na esquerda, na extrema direita e na extrema esquerda. Não adianta fazer isso. Não é isso, não é uma guerra contra o seu vizinho, porque ele aceita um determinado presidente ou abomina um determinado presidente. Não é isso que vai mudar o nosso país. Mas um espírito voluntário para mudar o bairro, mudar a rua, a vila, os lugares mais pobres, as pessoas que precisam, uma mensagem de esperança pautada na presença de Deus. É isso que pode mudar o nosso mundo. Você pode ir, sim. Você pode ser útil, sim. Você talvez devesse perguntar a Deus: Senhor, o Senhor me concede o privilégio de fazer isso? Sustenta-me, não um dia, mas sempre. Sustenta-me, mantenha em mim um espírito voluntário. Um espírito voluntário se liga à vontade divina, ao plano de Deus de abençoar o mundo e de mudar a vida das pessoas. Sustenta-me com um espírito voluntário. Um espírito voluntário é movido por uma vontade forte de ser usado por Deus. Deus é aquele que muda a nossa vontade. Quando a gente está doente, com curas profundas, a gente se sente num lugar muito profundo, numa depressão profunda, com uma impossibilidade de mudar. Davi sente isso, ele experimenta isso. E é por isso que ele diz o seguinte: o Senhor precisa mudar a minha vontade. O Senhor precisa mudar meu espírito. O Senhor precisa mudar a minha sorte. Porque se o Senhor fizer isso, tudo vai ser novo. E o Senhor vai criar em mim um novo espírito. Então eu e você somos convidados a abrir o nosso coração para essa cura. Eu não sei quais são as feridas que estão dentro de você. São muitas as feridas. Hoje eu estive na casa do meu pai, da minha mamãezinha querida. Eles já partiram. Papai partiu há 1 ano, mamãe há vários anos já. E eu estive lá e não era fácil. Tantas lembranças, tanta saudade. Uma dor. Uma boa dor de ter pais maravilhosos como eu tive. De lembrar daquela casa, de tantos sonhos, da minha adolescência, minha infância. Talvez você tenha sentimentos e dores tão profundas que você não saiba como elas podem encontrar cura, resposta espiritual. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que há cura na pessoa de Jesus para feridas profundas. E eu queria convidar você a entregar essas feridas para que o óleo da presença do Espírito Santo vá lá onde você não pode alcançar a mudança e atinja o seu coração e mude a tua sorte, e mude a sua vontade de viver, e mude o seu espírito e a sua maneira de conduzir os seus caminhos, e a sua maneira de pensar que a vida pode não ter perdão. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Em primeiro lugar, para que eles experimentem o perdão de Jesus, o poder transformador de nosso Senhor e Salvador. Senhor, nós não podemos nada sem o Senhor. Só há redenção na pessoa de Jesus. Só há redenção no teu nome. Só há perdão pleno e transformador por causa de ti. Então, Senhor, eu recebo o teu perdão. Nós recebemos o teu perdão. E queremos viver uma vida repleta por uma alegria que parte de ti, por causa da tua redenção na nossa vida. Pai, espalha essa redenção em nós, Pai. Cura quem está hoje, Senhor Deus, ouvindo esta palavra e precisando mesmo de cura para feridas profundas, Pai. Porque tu és aquele que podes fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo
o consolo de Deus repouse sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus trabalhe nessa semana, nos próximos dias na sua vida, e que você abra seu coração por meio da oração, por meio do clamor, do choro, do que for necessário. Lágrimas são orações, para abrir seu coração para a ação de Deus. Deus a abençoe, Deus o abençoe, Deus o guarde, aguarde na sua jornada, com a consciência de que Ele é o Deus perdoador.